Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa figura fascinante, Isaac Watts. Ele viveu lá entre 1674 e 1748. Muita gente conhece Watts pelos hinos, claro, mas olha, tem muito mais aí. A nossa fonte principal é uma biografia bem detalhada. E a ideia aqui é ir além, sabe? Não só o compositor de hinos, mas também o teólogo, o lógico, até o educador que ele foi. Então vamos tentar desvendar esse personagem. Sim, ele é chamado de o padrinho da inodia inglesa. E não é à toa, mas é só uma parte da história, né? Ele nasceu em Southampton, Inglaterra, uma época bem agitada, religiosa e politicamente. Isso já dá umas pistas sobre a vida dele. Vamos começar por aí mesmo, pelas origens. A infância dele já foi marcada por essa questão religiosa na Inglaterra. O pai dele era um não conformista, um dissidente religioso. E isso trazia consequências sérias na época. O pai chegou a ser preso mais de uma vez por causa das crenças. E o que era ser dissidente, então? Era basicamente pertencer a um grupo protestante, tipo congregacional, batista, que não seguia a linha da igreja anglicana oficial. E isso significava não só uma questão de fé, mas exclusão social, política, eram vistos quase como cidadãos de segunda classe, barrados de cargos públicos e, crucial, das universidades principais. Era um clima tenso, às vezes de perseguição mesmo. Mas, apesar disso tudo, a educação inicial do Watts foi boa. Ele estudou na King Edward VI School, lá em Southampton. E se destacou muito cedo. Latim, grego, hebraico, ele dominava. E o talento para poesia já aparecia ali. Dizem que ele respondia em verso para os pais. Só que aí veio o obstáculo: ser dissidente. As portas de Oxford, Cambridge, fechadas para ele. Só para anglicanos. Qual foi a saída? Em 1690, ele foi para uma Dissenting Academy em Stoke Newington, perto de Londres. Eram escolas criadas pelos próprios dissidentes, né? Para formar seus jovens. Exato. E o fascinante, sabe, é que essas academias, elas viraram muito mais que um simples substituto. Elas se tornaram centros de pensamento inovador mesmo, muitas vezes com um currículo até mais moderno que Oxford e Cambridge na época. Incluíam ciências, filosofia. A própria necessidade de criar algo alternativo parece que estimulou um ambiente intelectual bem vibrante, bem crítico. E claro, a experiência pessoal do Watts, né? Ver o pai sofrer por causa da fé, isso com certeza deu uma força, uma resiliência para ele. Moldou o caráter, a teologia dele. Com certeza. E essa formação o preparou bem. Já adulto, em 1702, ele virou pastor. Assumiu a Mark Lane Congregational Chapel, em Londres. Uma igreja importante. Mas a vida dele foi marcada por um desafio: a saúde. Muito frágil. Ele tinha doenças crônicas, ficava debilitado por tempos, mas a dedicação era enorme. Mesmo sem poder pregar, ele escrevia, aconselhava, formava outros pregadores. E uma coisa interessante, apesar daquela divisão religiosa toda, ele tinha uma postura bem ecumênica, sabe? Buscava diálogo, pontos em comum, menos sectário que o normal para a época. Isso é notável mesmo. Ele parecia focado no essencial da fé. E aí entra um ponto-chave na vida dele, que permitiu que ele produzisse tanto apesar da saúde. Ele morou por, pasme, 36 anos com famílias amigas, também não conformistas. Primeiro, um tempo com os Hartop, depois a maior parte do tempo com Sir Thomas Abney e Lady Mary Abney, na casa deles, Abney House, lá em Stoke Newington também. E mesmo depois que Sir Thomas morreu, Lady Mary e a filha fizeram questão que ele ficasse, como parte da família. Nossa, 36 anos! Uma estabilidade incrível. Exato. E essa estadia em Abney House foi um catalisador para a obra dele. Pensa só, quase 4 décadas de apoio, cuidado médico, ambiente intelectual, tinha biblioteca, jardins lindos que dizem inspiraram hinos e poemas. Foi ali que a maior parte da obra dele nasceu.
Ele era tipo um intelectual residente, sabe? Com total liberdade. Um capelão doméstico, mas livre para criar. Isso, e a vida pessoal? Totalmente dedicada a esse trabalho. Watts nunca casou, não teve filhos, energia toda no ministério, na escrita. Ele faleceu em 178 com 74 anos. Foi enterrado em Bunhill Fields, um cemitério famoso de dissidentes em Londres. John Bunyan tá lá, Daniel Defoe. E se a gente conecta isso tudo, percebe como esse esquema de patronato, de estabilidade foi crucial, né? Abney House não foi só um refúgio para a saúde dele, foi um laboratório intelectual. Sem a pressão financeira, com o apoio dos Abney, ele teve tempo e recurso para se dedicar a projetos longos, desde reformular os Salmos, que era um trabalho imenso, até escrever o livro de lógica. É um exemplo claro de como as condições materiais podem, assim, impulsionar a produção intelectual. A generosidade dos Abney foi um presente para muita gente, indiretamente. E que presente! Agora vamos para a contribuição mais famosa dele. Aquela que mudou o som das igrejas. Aqui a coisa fica boa mesmo. A revolução que Watts fez na enologia inglesa. Para entender o tamanho da mudança, a gente precisa imaginar como era antes. O canto nas igrejas inglesas, especialmente as não conformistas, era quase só salmo bíblico, em versões metrificadas, rimadas. Os saltérios. Uma tradição antiga, né, vinda da Reforma. A ideia era cantar só a palavra inspirada por Deus. Cantar composições humanas era visto com muita desconfiança por alguns. Exato. E Watts, desde jovem, achava isso limitado. Os salmos são incríveis, claro, mas nem sempre falavam direto das doutrinas do Novo Testamento, da experiência cristã. Cristo, Espírito Santo, vida eterna. Diz a história que ele reclamou para o pai que o canto era sem graça. E o pai desafiou, então escreve algo melhor. E ele foi lá e escreveu. E como escreveu? A inovação dele foi radical. Primeiro, hinos originais. Ele compôs uns 750 hinos. A coletânea Hinos e Cânticos Espirituais, de 1707, foi um marco. Linguagem clara, poética, acessível, expressando tudo. Adoração, dúvida, alegria, lamento, a vida cristã real. Deu voz aos sentimentos, né? E a teologia do povo. Isso. E segundo, talvez ainda mais ousado, o que ele fez com os salmos. No livro Os Salmos de Davi, imitados na linguagem do Novo Testamento de 1719, ele não só traduziu, ele cristianizou os salmos. Argumentava que a igreja cristã tinha que cantar os salmos com a lente de Cristo, sabe? Entendi. Ele adaptou, então. Exatamente. Adaptou livremente. Tirou referências muito específicas do Antigo Testamento, que não batiam mais para um cristão, e colocou temas explicitamente cristãos. Cristo, graça, a igreja. Ele chamou de imitação, uma releitura à luz do Evangelho. Que sacada, uma reinterpretação profunda. E daí saíram hinos que a gente canta até hoje. When I Survey the Wondrous Cross. Muitos acham o maior hino inglês. Joy to the World, que era uma imitação do Salmo 98 sobre o reinado de Cristo. O God, our help in ages past, do Salmo 90. Jesus Shall Reign, do Salmo 72. Incrível. Essa abordagem dupla, hinos novos e salmos imitados, foi revolucionária mesmo. Mudou a cara do culto. O canto deixou de ser só recitar o Antigo Testamento, virou uma expressão viva da fé, da teologia, da experiência do Novo Testamento. Ficou mais pessoal, mais fácil de entender, mais emocionante e doutrinariamente claro para os fiéis. Teve resistência, imagino. Ah, com certeza. Alguns o acusaram de trocar a palavra de Deus por palavras humanas. Tradicionalistas, né? Mas a força, a beleza dos hinos dele e a reputação que ele já tinha como teólogo, isso ajudou a vencer as barreiras. E o impacto disso tudo? Gigantesco, duradouro. Abriu caminho para outros grandes nomes como Charles Wesley, Philip Doddridge, e os hinos dele foram adotados por quase todo mundo. Não só dissidentes, mas anglicanos, luteranos, batistas, metodistas. Atravessou o oceano, foi fundamental nos Estados Unidos também. É difícil medir o quanto ele moldou o jeito que milhões cantam sua fé até hoje. É impressionante mesmo. Mas como a gente falou lá no começo, Watts não era só isso. Tinha outra área que ele brilhou,
talvez menos conhecida hoje, mas com impacto enorme na época. Lógica e Educação. Em 1724 ele publicou Lógica ou o uso correto da razão na busca da verdade. Título direto. E aqui vem a surpresa. Esse livro, de um pastor dissidente, virou texto padrão de lógica nas maiores universidades do mundo de língua inglesa. Por mais de 100 anos. Oxford, Cambridge, Harvard e Yale. Usando o livro dele. É extraordinário. Que ironia, né? Ele foi barrado dessas universidades. E acabou escrevendo o livro que elas usaram para ensinar lógica. E exato. Mas o que tinha nesse livro para fazer tanto sucesso? Era muito claro, bem estruturado. 4 partes. Percepção, como a gente forma ideias. Julgamento, como conecta ideias para formar frases, proposições. Raciocínio, como tira conclusões, silogismos. E método, como organiza o pensamento para aprender ou ensinar. Tinha influência do empirismo do John Locke, que estava em alta. A ideia de que a experiência é a base do conhecimento. Mas o grande trunfo do Watts foi a abordagem prática. Ele não via a lógica como algo abstrato, sabe? Mas como ferramenta para o dia a dia, para pensar direito sobre religião, ciência, ética, negócios. Para evitar erro, para comunicar bem, a lógica tinha que ser útil. Faz sentido. Tirar a lógica da Torre de Marfim. Isso. E ele fazia questão de diferenciar o julgamento mental da proposição falada. E usava muitos exemplos práticos. Tornou a coisa mais acessível. Depois ele publicou O Aperfeiçoamento da Mente, em 1741. Esse era menos técnico, mais um guia prático, como aprender, observar, ler criticamente, conversar, quase um manual de desenvolvimento pessoal e intelectual, com base moral e religiosa forte. E esse também teve impacto? Muito. O cientista Michael Faraday, um gigante da física, leu esse livro jovem e disse que aprendeu ali os princípios de autodisciplina e pensamento metódico que foram cruciais para a carreira científica dele. Que interessante. E isso nos leva a um ponto central. É a relação entre fé e razão para ele. Vindo de um teólogo respeitado, defender o uso correto da razão era muito significativo. Em outros escritos, ele argumentava que a razão, mesmo limitada, era um dom de Deus, essencial para entender o mundo e a própria revelação divina. Ele não via conflito entre investigar com a razão e ter uma fé profunda. Então ele via uma harmonia. Sim, uma integração. Para Watts, toda busca pela verdade científica, filosófica, espiritual era, no fundo, explorar a sabedoria de Deus. A razão bem usada fortalece a fé, e a fé iluminada guia a razão. Era uma visão importante, especialmente com o iluminismo começando a questionar tudo. Ele oferecia um caminho equilibrado. Valorizando a piedade e o intelecto. Exatamente. E tem até uma curiosidade. No meio do livro de lógica, ele discute a natureza das substâncias e acaba dando uma das primeiras definições do que a gente chamaria hoje de elemento químico, distinguindo do composto. Ele mesmo diz que os químicos da época não tinham consenso, mas mostra como ele via a razão se aplicando a tudo, até a ciência que estava nascendo. Uau, que figura! Hinos emocionantes, lógica para universidades, teologia, guia de vida. Então, juntando tudo isso, o que fica? Fica claro que Isaac Watts é muito mais que o autor de hinos. É uma figura complexa de imensa influência. Sem dúvida. Tem o pastor dedicado, apesar da saúde, o poeta que revolucionou o culto, o lógico que formou gerações, o pensador que buscou harmonizar fé, razão e prática. Ele realmente encarnou essa ideia de uma fé que mexe com o coração e com a mente. Exatamente. O legado dele é essa capacidade incrível de integração. Devoção profunda, com clareza intelectual. Poesia com lógica. E tudo com um propósito pastoral, de servir. Ele tornou ideias complexas acessíveis e relevantes. Não é à toa que é lembrado. Tem estátuas dele em Abney Park, em Southampton, e é comemorado por igrejas bem diferentes, como a anglicana e a luterana. Isso mostra o alcance dele. Um impacto ecumênico, de fato. São pra gente, né? Vendo como Watts se esforçou para tornar ideias importantes, teologia, lógica, não só compreensíveis, mas aplicáveis na vida real,
Que lições a gente tira para hoje? Nesse nosso mundo cheio de informação, muitas vezes superficial, fragmentada, como a gente pode resgatar essa busca por clareza, profundidade e relevância prática no que a gente aprende e compartilha? Como, talvez inspirados por ele, cultivar mentes que sejam críticas e compassivas, racionais e devotas, buscando não só saber mais, mas viver melhor. Uma ótima provocação para a gente continuar pensando. Como integrar conhecimento e sabedoria